Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma aula e como vocês podem estar observando aí, vamos para mais uma aula sobre o continente africano, esse maravilhoso continente que possui o maior número de países. Então, já comenta aí, deixa o like, se inscreve no canal caso você não for inscrito e, se puder, compartilha aí com os amiguinhos para mais conhecimento sobre o continente africano, além de outros conhecimentos de geografia que você vai encontrar aqui no nosso canal. Bom, a gente vai falar, vamos tentar fazer um resumo de algumas das coisas que nós já falamos em outros vídeos aí. Então, em outros vídeos nós falamos sobre a regionalização e aspectos físicos do continente africano. A África, né, tão marginalizada pelos meios de comunicação e pelas rotas econômicas, ela tem grande importância para o estudo da geografia na Terra e para questões sociais e econômicas no mundo inteiro. Então, quando a gente trata aí do continente africano, a gente tem que, como a gente já falou em várias outras aulas a respeito de outras partes do mundo, que para facilitar o estudo de um determinado território, de uma determinada área, a gente faz a regionalização dessa área. E, logicamente, com a África não seria diferente, né? Regionalização, no caso, você dividir o território estudado em áreas que possuam características em comum, seguindo um critério pré-estabelecido. Então, eu vou ter diversas formas de regionalizar um mesmo território. Comumente, eu posso regionalizar a África em duas: a África do Norte, a África branca, e a África subsaariana. E também, em questão de posicionamento, eu posso regionalizar a África em norte da África, oeste da África, África Central, leste da África e sul da África, como vocês podem ver aí no mapa que está na tela. Lembrando que essa parte sul aí eu vou chamar de sul da África e não de África do Sul, igual eu chamo lá no caso África do Norte, na regionalização entre África do Norte e África subsaariana, porque eu tenho um país, né, chamado África do Sul, ok? Bom, a África branca ou islâmica, conhecida também como África do Norte, é a região que compreende o litoral norte do continente africano, o litoral mediterrâneo, a parte do litoral noroeste do Atlântico, e agregam países como a Líbia, o Egito. E, na verdade, a gente vai poder dividir essa África do Norte em duas, tá? Em Mashish e Maghreb. No caso, a Líbia e o Egito vão corresponder a isso que eu chamei de Mashish, e o Maghreb vai ter Marrocos, Tunísia, Argélia. Bom, tais países recebem anualmente milhares de imigrantes com o objetivo de cruzar o mar Mediterrâneo e adentrar na Europa, porque a África do Norte ali está coladinha pertinho da Europa. A diferença entre Maghreb e Mashish, que eu disse aí, além do posicionamento geográfico, né? O Mashish está no leste e o Maghreb está no leste e o Mashish está no oeste. O Maghreb, inclusive, é conhecido como, como é que é? Está em árabe, o nome é lugar onde o sol se põe, que significa, no caso, o lugar mais a leste do mundo árabe, né? Então, mas a diferença também está na conjuntura socioeconômica. O Mashish, sendo mais rico em petróleo e pedras preciosas, tem um bom desenvolvimento econômico industrial. Enquanto o Maghreb, que tem bom desenvolvimento no turismo e na extração mineral, enfrenta problemas de saneamento básico, analfabetismo e crescimento vegetativo expressivo. Ele destaca-se na região pela agricultura mediterrânea, em que se cultivam vinhas, oliveiras, frutas cítricas, tâmaras. Também no oeste podemos definir como uma sub-região do Vale do Nilo. A gente vai falar disso daí. Bom, a África subsaariana, então, vai ser justamente a parte que eu vou chamar: o oeste da África, a África Central, o leste da África, o sul da África, que vão corresponder aos bolsões de pobreza, os maiores bolsões de pobreza do mundo, né? A África Ocidental compreende parte do litoral atlântico, no extremo oeste da África, localizada entre o deserto do Saara e o Golfo da Guiné. É a região com o maior número de países independentes, são 16 países ali. Porém, não é a região com a maior extensão territorial. Nessa região concentra-se a maior densidade demográfica da parcela do deserto do Saara. Predomina-se o subdesenvolvimento econômico, infelizmente, e
com uma agricultura de subsistência como principal atividade econômica. A África Centro-Oriental ou Central, no centro do continente africano, ela tem 8 países, que é Camarões, São Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial, Gabo, Congo, República Democrática do Congo, República Centro-Africana e Chad. Devido às pequenas saídas para o mar e à densa mata equatorial, a região, lembrando aí que a gente já tem um vídeo falando sobre aspectos físicos da África e regionalização bem mais aprofundados aí, e prometemos outros vídeos falando de regiões em separado, bonitinho sobre a África. Bom, nessa região aí da África Central, predomina essa etnia Bantu, que se estende do litoral Atlântico ao litoral Pacífico. Bom, a gente pode ter até uma aula bonitinha sobre a etnia Bantu aí, Bantu, tô falando besteira aqui, Bantu, ó. Bantu, desculpa, da etnia Bantu, que a gente pode ter que é importantíssimo para o cenário cultural africano a gente entender esse grupo étnico aí, que está organizado em cerca de 400 comunidades com vários costumes semelhantes. Bom, a África Centro-Oriental ou Oriental localiza-se entre o litoral congolano e o Mar Vermelho. E a África Oriental limita-se no norte de Moçambique e ao sul do Egito. É a região mais natural e híbrida do continente africano, compreendendo desde... Híbrida porque a gente vai compreender vários tipos de vegetações, né? A gente vai encontrar floresta equatorial, savana, estepe, deserto, enfim. E por fim a África Meridional, né, o sul da África ali, que é predominantemente planáltica e rodeada por planícies costeiras. A África Meridional é formada por 12 países independentes. Devido aos planaltos, a região se sustenta principalmente pelo extrativismo mineral, como ouro, diamante, cromo e manganês. Bom, como a gente bem sabe, o continente africano foi colônia da Europa, né? Tanto é que diversas das línguas mais faladas dentro do continente africano são línguas dali que vieram da Europa, né? Bom, e ali a África foi colônia de exploração. As colônias de exploração foram resultado para a expansão territorial das nações europeias e a acumulação de capital primitivo advindo da mineração e do produto agrícola em regime de plantations, ou seja, monoculturas para exportação. Enormes propriedades onde se plantava um único tipo de produto, de produção, né? Uma monocultura, que abastecia o mercado externo. O desenvolvimento econômico interno para algumas nações africanas só veio a partir da democratização do sistema político na metade do século XX. Apenas 2 países nunca foram colonizados ali na África. A Etiópia, devido ao seu clima muito árido e vulcânico, e a Libéria, formada por escravos libertos dos Estados Unidos. Bom, aqui eu vou pular um pouquinho, vamos falar da partilha da África. A gente já falou em outros vídeos, a gente só está relembrando, tá? E da Conferência de Berlim. Bom, devido à expansão e à maquinofatura industrial europeia, as potências europeias passaram a explorar mais o território africano para alcançar um maior número de colônias no interior do continente, pois a maioria das colônias estava no litoral do continente. Nesse período, no século XVII, em busca de novas terras, novas potências emergem diante da dominação de novas terras, como a Alemanha, Bélgica e Itália. Nesse período ocorre a Conferência de Berlim. Deixa eu voltar aqui. Conferência de Berlim, em 1884, que dá de fato início à Corrida da África. Essa conferência impõe regras para a dominação e partilha do território africano pelas potências europeias para que uma não invadisse o território da outra. E isso vai causar sérios problemas ali no continente africano que se acumulam até os dias de hoje, principalmente na África subsaariana. Porque a gente vai encontrar na África diversos aspectos culturais diferentes. É até errado a gente falar que o negro escravizou o negro, blá blá blá, que a gente escuta muito disso daí quando a gente está debatendo, por exemplo, a política de cotas nos países que tiveram a população negra vinda da África como escravos. Porque ali a gente vai, quando a gente tem esse diálogo, a gente está considerando a África como uma coisa só, quando não. São 54 países diferentes, de culturas diferentes, né? A África não é uma coisa só. A África e tem diversos grupos étnicos diferentes. E nesses países que eu estou falando aqui, diferentes, eles foram divididos basicamente
pelos povos europeus. Então eles colocaram grupos étnicos rivais dentro do mesmo território, o que vai ocasionar diversos tipos de conflitos dentro do continente africano. Bom, outra coisa importantíssima para a gente detalhar são alguns aspectos justamente de saúde e cultura do continente africano. No caso do Egito, por exemplo, ele é considerado uma das potências africanas. Eu coloquei aí uma imagem do Egito que mostra a cultura egípcia antiga, né? Só que não, a cultura do Egito atual, ela é muçulmana, tá? O Egito atualmente é um país islâmico, é um dos países mais populosos do continente africano, sua população está concentrada em centros urbanos e representa grande força econômica para o país, sendo o maior mercado consumidor da África. Por que eu estou detalhando o Egito dessa forma na hora de estar falando sobre saúde e cultura do continente africano? Por conta justamente dessa apresentação que eu estou falando aí do islamismo. O Egito, obviamente, não é o único país islâmico dentro do continente africano, não está livre de conflitos, e diversos conflitos da África são religiosos por conta da religião islâmica. Aqui, antes da gente estar falando disso, né, estou apresentando mais um detalhe mais para a África subsaariana, da cultura africana, que são os griots, né, os contadores de história, que acabam falando, as crenças, os costumes são passados de geração para geração através de canções e histórias. É lindo e a pedagogia griot é fantástica. Inclusive, nas minhas aulas presenciais, muitas vezes eu tento aplicar esse tipo de pedagogia. Mas vamos falar dos conflitos, né? Conflitos africanos. Como eu falei, de maneira geral, a maior parte dos conflitos africanos está ligada às diversas etnias, às religiões que existem no território africano. O islamismo, que é predominante no litoral norte da África, a luta contra as diversas culturas tribais dali, além de criar impasses com outros países que não predominam nessa religião. Para o islâmico, o país não pode ser laico, tá? Ou seja, o país ele não pode estar separado da religião. O fundamentalismo islâmico prega estados puramente muçulmanos, impedindo outras manifestações de fé, unindo religião e política. No caso, eu vou começar aí falando da Líbia e já volto para o Egito, porque a Líbia ela viveu uma ditadura há mais de 40 anos, cujo líder era o islâmico e militar Muammar al-Gaddafi, que nasceu em 1942, morreu lá em 2011. Ele estava no poder desde 1969, até ser morto após a invasão da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, liderada pelos Estados Unidos, lá em 2011. O país passa até hoje, né, por uma reestruturação política, econômica e social devido à queda desse ditador. Egito, o país tem cerca de 90% da sua população composta de sunitas. Sunitas é um agrupamento de árabes mais moderados, tá? No caso, árabes não, né? De muçulmanos mais moderados. Porque tem diferença, tá? O árabe é quem nasceu na cultura árabe, né? Nasceu num país árabe. É um grupo étnico, no caso, e a religião islâmica é religião, né? Então eu posso me converter ao islamismo mesmo não sendo árabe. Porém, a religião e o árabe estão bem ligados devido a fatores históricos, né? Já que Maomé, de acordo com o Corão, que é o livro sagrado do islamismo, ele recebeu as doutrinas passadas por Alá, o Deus, em árabe. Então as orações devem ter sido em árabe, devem ser feitas em árabe. Ele recebeu do anjo Gabriel, de acordo com o Corão. Bom, o país tem cerca de 90% da sua população composta de sunitas, que são agrupamentos de muçulmanos mais moderados, que enfrentam minorias que são extremistas e fundamentalistas, que a gente vai chamar de xiitas, com o objetivo de reduzir a abertura política aos demais grupos religiosos e maior participação nas decisões políticas. No Egito, essas várias frentes minoritárias extremistas foram responsáveis pela morte do presidente Anwar Sadat em 1981. Em 2011, a revolta popular derrubou o presidente Hosni Mubarak,
Mesmo assim, protestos populares ainda ocorrem com muita frequência nas cidades do Cairo, capital do Egito, e Port Said. Aqui a gente já vai falar de um conflito na Nigéria e no Quênia. Em ambos os países há grupos extremistas muçulmanos que tentam dominar a política do país e abrigam grupos terroristas que têm atividades extranações. Com exceção de parte da Nigéria, o Quênia enfrenta problemas como extrema pobreza, seca, fome, que aumentam com as disputas entre islâmicos e não árabes. Bom, entre os grupos terroristas aí a gente pode citar o Boko Haram. Boko Haram significa na língua local, né, a educação não islâmica é pecado. A milícia radical ela surgiu lá em 2002. Começou como uma seita fundada no meio da juventude frustrada de Maiduguri por Muhammad Yusuf. Ele dizia que a cultura cristã era culpada de todos os males que estavam acontecendo no país e que era preciso estabelecer a Sharia para livrar a sociedade dos vícios. Também falavam em combater a corrupção e o abandono promovido pelos governos locais. Aos poucos, a seita, né, o Boko Haram, transformou-se em grupo armado. Recebeu até treinamento e apoio do Al-Qaeda lá do Maghreb e do Osama Bin Laden e tal, e outros grupos radicais africanos como o Al-Shabaab. Os Estados Unidos declararam oficialmente o grupo como uma organização terrorista mundial que precisava ser combatida lá em 2013. O grupo coopta jovens, que são chamados de Al-Majirai, descrito como jovens sem instrução e que estão decepcionados com a negligência do governo. E a fase totalmente radical do Boko Haram, que começou lá em 2009, depois que Mohamed Youssef foi morto pela polícia nigeriana durante um confronto, então, foi nesse momento aí que o Boko Haram se tornou esse radical aí. Pelos cálculos da Anistia Internacional, cerca de 2.300 pessoas, mais ou menos, já morreram por causa do conflito. Foram 1.500 mortes somente entre janeiro e março, lá no ano de 2014. Por ser o país mais populoso da África, Nigéria, e um dos mais populosos do mundo, né, com cerca de 170 milhões de habitantes, é um cenário de diferentes tribos e religiões. A Nigéria é um terreno fértil para grupos desse tipo. É um país muito populoso, muito dividido em tribos, várias religiões distintas. E depois, né, é o país mais rico da África, dependente da extração de petróleo. E mesmo assim, tem mais de 62% da população em extrema pobreza. Gente, complicado. E, bom, temos diversos outros conflitos étnicos e políticos para a gente poder estar detalhando. Aqui é o Boko Haram, tá? Eu acabei não passando as imagens na hora. Aqui é o Boko Haram. E aqui eu vou falar do conflito de Ruanda, de Ruanda e Burundi, tá? Entre Tutsis e Hutus. Nesses dois pequenos países no oeste da África, a disputa entre dois grupos étnicos, os Tutsis e os Hutus, se confirma na década lá de 1960, quando eles se tornaram independentes. Como o governo de Ruanda era dominado pelos Tutsis durante muito tempo, principalmente durante a colonização alemã e belga, a comunidade Hutu se mantinha em servidão às culturas Tutsis, até ter uma hora de não aguentar mais aquilo, né? A entrada de novas culturas no período da colonização fez com que os Tutsis perdessem totalmente o controle sobre os Hutus e deu início a uma revolta de Hutu que expulsou os Tutsis para Burundi. Com o processo de descolonização e independência dos países africanos, os conflitos entre Ruanda e Burundi mataram dezenas de milhares de africanos na região e ainda se mantém vivo, tá? Para você ter uma ideia, em 1994, 800 mil pessoas foram mortas em Ruanda. Foi o maior genocídio africano nos tempos modernos. Muito, muito complicado tudo isso que aconteceu. Aí a gente tem mais cenas aí desse caos. E um dos mais famosos conflitos que a gente já foi falado na África, né, é o Apartheid, que significa separação, que ocorreu lá na África do Sul.
Aí vocês podem ver algumas imagens de manifestações contra esse regime político. Então, mesmo sendo o primeiro país da África a se tornar independente, na África, a África do Sul passou por um grande período de segregação racial, que foi entre 1948 e 1994, ainda durante a sua colônia. Após a abolição da escravatura em 1834, os colonizadores e a população branca utilizavam a escravidão e a servidão de negros nas suas propriedades. Em 1892, o voto dos negros foi vetado devido à escolaridade e à renda. E 2 anos depois, o voto de indianos também foi vetado nas colônias britânicas. Olha só, cara. A população negra na África do Sul não podia votar nos seus representantes. Após a independência, a África do Sul ainda estava muito dependente dos recursos dos ingleses e do consumo dos brancos para movimentar a economia. Em 1948, é eleito o conservacionista holandês Daniel François Malan, que institucionou a separação entre brancos, mestiços e negros, sendo isso até mesmo promessa de campanha. Na imagem aí eu não coloquei ele, coloquei Nelson Mandela, que é o camarada que representa basicamente o combate contra o apartheid. Porque além de diversas manifestações pacíficas contra o apartheid, que levaram muitos sul-africanos à prisão e à morte, Nelson Mandela ele organizou o Umkhonto we Sizwe, Lanceiro da Nação, que significa em Zulu, uma frente militar contra o governo segregacionista que detonou bombas em edifícios do governo, bom, sem muito êxito, mas chamou bastante a atenção do cenário mundial. Mandela foi preso em 1963 por traição e foi solto lá em 1990, quando terminaram com as leis segregacionistas e com o apartheid. E aí a população negra passou a ter direito a voto, né? E com o fim dessas ideias segregacionistas do apartheid, isso até hoje a gente ainda vai encontrar uma separação entre brancos e negros dentro da África do Sul devido a questões econômicas. Mas Mandela é eleito presidente e difunde a ideia de igualdade racial em todo o país. Não temos ainda, mas Nelson Rolihlahla Mandela é basicamente o promotor, o principal ativista anti-apartheid nessas épocas aí, né? Ele foi presidente da África do Sul de 1994 a 1999 e era considerado pelo governo sul-africano antes disso um terrorista. Em 1990 foi atribuído a ele, depois de ter sido considerado como terrorista, o Prêmio Lenin da Paz, que ele recebeu em 2002. Então, a gente vai ficando por aqui. Logicamente, a gente vai ter outros vídeos a respeito do continente africano, mas a gente termina aqui o de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam aí do like e dos comentários. Estamos chegando aí, se não chegamos até o final desse vídeo, a 1000 inscritos. Então, parabéns a todos nós. Até o próximo vídeo.